gente? Espero que estejam todos bem. Estamos começando mais um episódio hoje, minha gente. Hoje tá muito babadeiro nosso episódio. A gente tem uma convidada, que eu juro a você, quando ela disse no WhatsApp, eu topo, não, para! Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino com essa maravilhosa Gabi. Amiga, fala de tu um pouquinho. E aí, essa galera? Eu vou me apresentar, feito eu me apresento no Minas. Oi, Vai. Eu sou Gabi do Minas. Arrasou! Então, sou Gabi, sou coordenadora do Projeto Minas, junto do Armazém da Criatividade e do Porto Digital também. Sou mulher preta, sou produtora cultural, holding também, tenho meus empreendimentos também, entrei já também nessa área. E tô por aqui, assim, seguindo. Sou integrante também de 2 coletivos, um coletivo chamado Os Preto é Chave, que é um coletivo de pessoas pretas daqui de Caruaru, fomentando cultura. Que massa! E também faço parte do coletivo chamado Interioranas, que é um coletivo de mulheres na técnica daqui do interior de Pernambuco. Tô aqui nesse corre, fazendo a coisa acontecer, né? Nunca consegui ficar parada, nunca consegui ser uma pessoa assim, não, vou ficar caladinha aqui. Nunca consegui, fazendo 300 mil coisas e desenvolvendo, né? Buscando. E arrasando, né, amiga, que faz obrigada. parte. Ai, meu Deus. Vocês entenderam, minha gente? É sobre Está Tudo. Ela é maravilhosa. A gente se conheceu durante um ensaio fotográfico do Quarto Rosa. E assim, do nada ela chegou, assim, na sala, a gente começou a conversar e uma amiga nossa fez: ei, tu bem que podia ir pro Quarto Rosa? Será que ela topa? Ela topou na hora e aí depois, com um tempinho, a gente se encontrou novamente e estamos aqui hoje. Ai, perfeito, perfeito. Amiga, me conta, nessa tua vida corridona, o que te levou a fazer... não é empreender exatamente, porque eu acho que quando a gente começa a empreender, a gente não para e pensa, eu vou empreender, né? É meio que você se vê no meio do rolê, né? Isso? Tem isso, assim. No meu caso, foi também muito uma questão de que estava desempregada na época e tinha rolado de uns amigos me darem um scoop de kombucha. Uhum. Pra quem não sabe, kombucha é uma bebida probiótica que ela advém de um chá, que esse chá é fruto de uma fermentação de fungos. Então, eu tinha ganhado e tava super instigada no rolê e também tava naquela, né, sem grana, mas fazendo tudo e fazendo nada. E resolvi começar a fazer as kombuchas, né? Eu sou proprietária da marca Eita Kombucha, daqui de Caruaru. E comecei mostrando aos amigos e fui me desenrolando. E hoje a Eita tá um pouco parada porque, enfim, os corres da vida Acontece. estão malucos. Mas foi dessa forma, assim, também muito pela questão de me identificar muito com o que a bebida trazia, que é um quê de saúde, de estar ajudando, assim, a galera. E por disseminar muito também, sabe? Por pensar que a gente precisa estar trazendo para os nossos coisas que talvez não fossem acessíveis. Porque até então essa bebida é um pouco cara, sabe? Uhum. E foi uma grande coisa que eu pensei. Eu fiz, eu quero levar ela para pessoas que geralmente não vão ter acesso a um tipo de bebida dessa. Então, foi muito por isso, assim, da necessidade e também por ver a necessidade de outras pessoas terem acesso a essa bebida, sabe? Então, foi muito uma coisa assim. Mas também tenho um brechó. Sou proprietária do brechózão. Ele funciona na minha casa. Então, assim, desde sempre fui daquela que tava catando em brechó, né? Minha mãe sempre foi aquela que eu lembro que eu criancinha, rolava um brechó enorme aqui em Caruaru. E minha mãe sempre esteve lá comigo, sempre me levava. E brechó foi uma coisa que sempre me instigou muito, sabe? E eu sou uma pessoa que sou meio compulsiva, assim, às vezes, pra comprar roupa. Aí eu precisava dar rotatividade a isso, né? Eu acho. E fui fazendo o brechó até que um belo dia ganhei uma garagem de roupas, assim, enorme. E até agora eu não consegui dar conta de todas as roupas, porque é muita coisa. Garimpei, assim, tudo, fiz lista, tudo mais. Mas tô nessa correria também de reorganizar o brechó, tô voltando com o brechó. Mas também sinto também que é uma necessidade. E quando eu faço o recorte também para a cidade de Caruaru, a gente também vê esse crescimento, né? Eu moro no bairro do Salgado. Para quem não sabe, é uma periferia, na cidade, né? Salgada, né? Na cidade de Salgado, enorme, um bairro enorme. É uma periferia daqui de Caruaru. E quando você vai olhar a movimentação nas ruas mesmo, você consegue encontrar muito brechó. Muito empreendimento de brechó. E isso me deixa muito instigada, sabe? Porque, tipo, a galera também tá trazendo outro pensamento sobre o que é roupa.
fazer com que essas roupas circulem e que não virem um material descartável, né? Sim. Porque a gente também precisa ter essa consciência dessa moda cíclica e que ela precisa realmente, a gente precisa ter consciência de como a gente está fazendo esse descarte dessas roupas, ou se a gente está fazendo doação, de estar beneficiando a quem, ou simplesmente a gente só está comprando e não pensando no depois da peça. Então, assim, eu sempre tive muito isso, assim, de observar a sustentabilidade do negócio, sabe? Para que a gente consiga realmente caminhar bem e criar consciência em relação a gastos, em relação a como a gente se dispõe no mundo. Eu lembro que teve uma amiga que comentou assim uma vez comigo, que fez assim: por tua história dizer que vai jogar fora as coisas. Mas você joga fora de onde? Porque você também tá vivendo no mundo. Você não tá jogando fora, você tá jogando assim, no espaço. Você não tá jogando no espaço. Você está jogando no lugar que você vive também. Então, a gente tem que se conscientizar de como isso acontece, sabe? E também acaba perdendo muitas oportunidades, né? Quando a gente vai ver. Tem muita coisa que dá pra você reutilizar. Lá em casa mesmo, somos... É um bocado de mulher, né? Ai, que bom. Então, tipo, tem roupa que minha prima usou, que eu usei, aí minha irmã usou, aí minha mãe usa. E vai passando de mão em mão. E a gente também vê que essa peça conta história, né? Eu acho isso muito interessante. Eu tenho muitas roupas da minha mãe, porque a gata também, olha, estilosíssima. Eu fico maravilhosa. E eu acho muito engraçado que tem um macacão dela que eu acabei roubando, assim. Eu fiz, olha, esse macacão, a senhora não vai mais usar porque ele é meu. Já passou, assim, já deu na senhora. Lá agora é meu. Eu acho legal porque ela avisa. Eu acho tudo. Aí ela disse... Aí ela sempre conta a história do macacão. Eu acho ótimo. Ela faz, menina, eu comprei esse macacão com o meu primeiro salário. Trabalhava na rua São Sebastião. O primeiro salário que eu tive, comprei esse macacão. E eu tenho essa peça até hoje. Vê que valor afetivo, né? E eu guardo ela com carinho tão grande, ela é tão linda. Eu fico, nossa... E pensar nisso, assim, de que peças trazem histórias e que a gente também precisa ter essa consciência, sabe? Desse descarte, de como a gente também tá fazendo com que o mundo seja um lugar mais habitável. A gente tende a pensar, tem que tender a pensar nisso, assim. Para onde estão... Para que finalidades a gente está usando essas peças? Como isso está sendo disposto? Quem está na linha de produção? Será que essa pessoa está sendo remunerada adequadamente? Né? A gente é um polo têxtil que a gente tem... Na verdade, eu paro para observar que... E não só é um dado que eu tenho através da minha observação, mas também a gente para observar o quanto a maioria dessas mulheres que trabalham nessas costuras são mal remuneradas, né? E caem naquela farsa de dizer, mas eu trabalho para mim. E isso, às vezes, beira um trabalho análogo, porque você está fazendo uma peça que, tipo, para tirar pelo dessa peça, para colocar um botão nessa peça é 30 centavos. Então, qual o montante que uma pessoa dessa vai ter que fazer para ela conseguir, no final do mês, ter um salário ou ter o dinheiro para pagar suas contas? Então, assim, a gente tem que partir desse ponto de que a gente tem que pensar aonde começa essa produção, como começa... Que meios estão sendo usados para isso, seja na lavagem dessas roupas, seja em quem está produzindo essas peças. Será que essa pessoa está sendo bem remunerada? Será que ela tem condições de trabalho? Sabe? Então, a gente pensar em todo o processo, assim, eu acho que é importante. E quando a gente volta isso para o empreendedorismo, e quando eu falo empreendedorismo, é empreendedorismo da mulher em si, às vezes a gente beira a gente beira trabalhos análogos e que eles são camuflados de outras formas no meio da sociedade. Sim. E a gente passa por... E a gente, na verdade, a gente invisibiliza isso, sabe? E acha que tá tudo normal, quando na verdade a gente tem que estar pensando de uma forma... A gente fala muito em empreendedorismo, mas a gente tem que voltar para olhar como esse empreendedorismo começou, sabe? A história do empreendedorismo, e eu sempre costumo falar, ela começou muito no século XIX e XX, principalmente a partir das mulheres que saíram da escravidão, do período de escravidão, as mulheres, principalmente as mulheres pretas, né? A gente tem esse recorte, tem esses dados históricos que quando... houve-se a liberação dessas mulheres, desses homens pretos, as mulheres ficaram sem aporte, e homens também, né? Toda uma população preta ficou sem aporte de que onde vão estudar, o que vão fazer, como vão ganhar seu dinheiro, como vão sobreviver. Foi massa a gente ter recebido essa libertação, foi incrível. Claro que a gente não pode deixar de falar disso. Mas e aí?
como foi que a gente chegou e disse assim, eu vou dar apoio a essas pessoas pretas para elas se desenvolverem tanto quanto pessoas brancas no meio da sociedade naquela época. Então, a gente tem mulheres que começaram a empreender fazendo pratos como feijoada, que é um prato também trazido da África, né, de África. E não só a feijoada, mas como outros pratos e comidas vendendo na rua. Então, a gente já tem uma forma de empreender desde sempre, sabe? Onde isso começou, a gente deu nomes, na verdade, né? Mas isso é subsistência. Para sobreviver, essas mulheres tiveram que realmente fazer alguma coisa, vender alguma coisa, costurar alguma coisa, produzir alguma coisa de forma própria. Então, esse empreendimento, ele só foi se especializando ao longo dos séculos e ao longo dos anos, né? De a gente dar capacidade para essas pessoas se desenvolverem, para a gente ter recursos para essas pessoas se desenvolverem, ou até mesmo a gente dar uma força, assim, entender o quanto é importante pessoas que empreendem, que é extremamente importante a gente entender isso, e trazê-las para uma realidade que é nossa, sabe? Não fazer disso uma coisa distante. Fazer disso uma coisa que a gente também tem papel importante nesse crescimento dessas pessoas empreendedoras, sejam de mulheres, sejam de pessoas pretas, que a gente também está vivendo numa sociedade que tá meio que sugando, assim, né? Tudo. É produzir, fazer, correr, fazer. Quando a gente não tá, na verdade, não tá parando para pensar nos processos, como eles devem ser feitos, né? Como eles devem ser geridos e como isso tá chegando para essas pessoas. Se realmente tá tendo essa qualificação, se a gente tá tendo esse recorte de raça e de gênero, sabe? E empreendedorismo, eu falo assim, que é uma caixinha de surpresas, né? A gente também tem um mercado que ele tem uma movimentação muito grande. Então, eu lembro que teve uma época que tinha uma galera que estava empreendendo muito em docinho. Sim. Fazendo muito docinho. E você vê que é por épocas, assim. Agora a galera tá fazendo outra coisa. Tipo, tá fazendo brownie. Ou tá fazendo... Ou eu vi que tem uma galera que tá fazendo... Não é bordado, não. É outro nome, mas é um tipo de bordado. E que isso tem crescido também entre as mulheres. Então, o quão a gente precisa analisar como o mercado se movimenta para que também a gente não acabe sendo sucumbida, assim, né? Por tudo que acontece. E achando que precisa se encaixar em específico naquele ponto, Exatamente, né? exatamente. Eu estava em reunião esses dias com o pessoal da Natrap, que é uma associação de trans e travestis de Recife, de Pernambuco, na verdade. E as meninas são incríveis, nossa, incríveis. Quem puder, dê uma sacada lá no Instagram delas. São, assim, de grandes coisas, sabe? E é uma das coisas que também faz com que elas estejam no seu corre ainda, sabe? De conseguir uma grana para chegar na faculdade. De conseguir uma grana para, sei lá, sair numa sexta-feira, porque a gente também tem direito a lazer. Sim. Sabe? E quando eu tava falando com elas, aí uma das grandes queixas foi de, tipo, a gente é muito limada do mercado. Então, a forma que a gente tem de sobreviver é empreender. Então, a gente precisa também trazer esse olhar, sabe? Fazer com que a galera entenda essa realidade, que essas pequenas pessoas que estão empreendendo, elas são tão importantes quanto as grandes empresas que estão aí no mercado. E assim, sabe, Gabi, uma coisa... Essa questão toda não tinha a menor ideia. Então, por mais que existam empreendedores fodas e riquíssimos, tem toda uma galera que a gente, infelizmente, não tem nem noção, muitas vezes, mas que é quem realmente faz jus, assim, né? No sentido de meter a cara, de tentar... Movimenta-se o mercado, né? Sim. Através dessas pessoas, a gente tem uma movimentação de mercado também, que a gente não pode esquecer, como eu disse. Essas pessoas são tão importantes quanto as grandes empresas. Porque ali na comunidade delas, a partir do momento que elas se disponibilizam a meio que, vamos dizer, vender... Porque aqui em Caruaru a gente tem essa cultura junina, né? Que é uma delícia, assim, de vender pamonha, vender manguzai, vender não sei o quê. Mas a partir do momento que essas mulheres se movimentam para fazer isso, elas simplesmente não estão fazendo, às vezes, na maioria das vezes, não estão fazendo por querer próprio, né? É por uma grande necessidade. E se a gente traz uma especialização para essas mulheres, a gente vê um crescimento muito bom, a gente vê uma diferenciação e até uma grande possibilidade desse empreendimento virar um empreendimento de pequeno e médio porte que emprega outras pessoas. Ou que incentivam que outras pessoas cheguem a esse local, sabe? De que, poxa, se fulana pôde, eu também posso. E não é uma questão de inveja, é uma questão de que quando você tem mulheres em movimento, você consegue ascender de várias formas. E entender isso é muito potente. Eu acho que também é de representatividade, né? Sim, de com certeza.
De você olhar... É exatamente o que você falou, não é inveja, não é isso. É eu acho que de espelhamento, de você Sim. entender que se foi possível pra ela, pra você também pode ser. Pois é, e quando eu falo de empreendedorismo, a galera acha que é bonito, né? Às vezes é muito bonito, assim, o nome é empreendedorismo, é enorme, mas é duro, minha gente. A gente sabe que para quem vai empreender, tem quem tá começando do zero e quem não tem grana e que precisa realmente fazer surgir grana, fazer com que, poxa, eu preciso pagar minhas contas, então eu preciso saber das minhas habilidades para conseguir fazer alguma coisa, buscar, pesquisar, falar até com seus amigos. E aí, pô, tu acha? Pedir dicas também. E aí, tu acha que rola? Tu acha que não rola? Vamos sentar aqui e conversar. Essa escuta precisa ser feita, sabe? Eu acho que nada melhor do que a gente fazer essa pesquisa com os nossos antes. Sim. Pra também ter essas dicas e entender, ó, eu acho que rola assim. E a gente também vai agregando de outras maneiras nesse crescimento, né? Mas empreender, eu acho que é uma das formas que a gente tem mais visto no Brasil, né? Depois da pandemia rolou uma doideira, né? Sim, Pandemia foi loucura, assim. Muita gente perdeu emprego, muita gente ficou realmente sem grana, porque a grana que estava fazendo às vezes era de um freela, e esse freela não tá rolando mais por causa da pandemia. Uhum. Então, assim, a gente precisa fazer com que isso seja uma coisa normal, sabe? Dar a devida importância, a devida atenção, incentivar sim, mas que não seja uma coisa que seja distante da nossa realidade, que ela seja próxima e que a gente também consiga incentivar com que ela cresça nos seus ambientes, seja você empreendendo no mercado vamos dizer, de comida, seja você empreendendo no mercado de roupa, seja você empreendendo de outras formas, porque a gente tem esse mercado também que ele é muito aberto, né? Você consegue trabalhar com isso de várias maneiras e é muito bom ver como a gente tem se desenvolvido. Mirelle é uma das nossas analistas lá do armazém e ela fica com essa parte de empreendedorismo. E surge cada ideia incrível que tem hora que eu fico, como assim essa pessoa pensou nisso? Como ela conseguiu fechar esse pensamento assim e dizer, vou empreender aqui, sabe? A gente tem um dos programas que rodam também junto com a gente lá no armazém, que se chama My The Biz, que é para essas startups, porque agora é um nome chique, né? É. Você agora não é só empresa, nós estamos montando uma empresa. Não é na garagem de casa, é no startup, é no startup, né? querida. Aí eu fiquei, menino, que chique. Quando eu descobri o nome startup, eu, que chique, menino, passada. Mas a gente tem grandes ideias. E quando a gente faz com que essa galera consiga pensar de uma forma organizada e dar aporte para que elas pensem nisso, a gente tem um crescimento também de mercado muito bom. Com certeza. A gente abre portas, as quais, como pessoas como eu, às vezes fazem, poxa, como fulano pensou nisso, velho, genial. Ô, amiga, me diz uma coisa. Quando você começou a montar, a organizar o EITA, a EITA, né? A EITA. Em casa foi de boa, todo mundo apoiou. Nossa, ó, minha mãe é uma pessoa que você disse assim, eu vou pra lua, ela fala, eu vou com você. Arrasou! Ela é daquela... Nem conheço, mas já adoro. Ela é daquela que topa as minhas loucuras, assim. Mas se ela achar que eu não devo, ela fala na cara, assim, não vai fazer. Entendi. Aí eu, ok. Ok. Ouvi. Minha mãe é a minha grande referência, né? É uma pessoa que eu olho assim, me emociono muito. Gente, eu sou muito bolinha pra minha mãe, eu fico olhando assim. Teve um dia que eu estava. Certa, amiga. Eu estava assim, aí eu, nossa, como essa mulher é incrível, maravilhosa. Minha gente, ela tem umas viagens, faz umas viagens às vezes do nada, que eu fico assim. A senhora vai mesmo? Eu não acredito, não. Passou um mês em Roraima, não, no Acre, junto de uma comunidade ribeirinha, atendendo as mulheres, que ela é doula, atendendo as mulheres, fazendo todo o acompanhamento de pré-natal. Eu, minha gente, como assim essa mulher é tudo isso, sabe? Uhum. Então, ela também é uma grande parceira. Quando eu disse assim, ó, preciso fazer meu corre, tá? As coisas estão meio difíceis. Ela fez, vamos fazer. Tinha dia, minha gente, que eu ia para 2h da manhã, tava a mulher lá, olha, fazendo suco comigo, botando, engarrafando e tirando rótulo e tudo mais. E eu sempre tive muito disso, sabe? Meu pai também é uma pessoa que empreendeu. Meu pai é mecânico de máquina de costura. E um belo dia ele deu não quero mais trabalhar para ninguém. E foi tentar na dele, super se desenvolveu, super se desenrolou. Então, em casa eu sempre tive esse apoio, sabe? De fazer, de estar na correria. Porque também a gente, às vezes, a gente sozinha, a gente não vai muito longe, né?
tem horas que a gente precisa entender De um disso. escurinho, né? A gente precisa afago, conversar sobre as nossas dores. E acho que também a gente precisa também, enquanto empreender, conversar com outros empreendedores para entender, para além de gestão financeira, para além de montagem de negócio. Mas, poxa, quais são tuas dores? O que é que tá rolando, assim? O que é que tu acha dessas vendas? De como tá tuas vendas? Então, como você consegue desenrolar? Essa troca de figurinha faz com que todo mundo ascenda, sabe? De que a gente faça, eu não tô só e fulano tá passando pelo mesmo e a gente pode encontrar uma solução junto. Total. E eu acho que pra gente mulher isso é muito importante. Sim, né? com certeza. Porque quando a gente resolve... Aliás, quando a gente toma coragem de fazer alguma coisa diferente, já é muito difícil. Sim. Se você não tiver outras mulheres ali, ou outros homens também, mas eu digo mulheres porque é uma coisa mais de... Uma empatia, eu acho, mais Sim, instantânea, né? Tipo, poxa, eu tô passando por isso, ela também tá passando por isso. Meio que cria uma A gente tem essa delicadeza de uma pra outra, né? De olhar e de se acolher e de dizer, vamos chorar junto aqui, porque tem hora que não dá, não. Tem hora que não dá nem pra consolar. Mas a gente chora. Mas a gente chora, Mas assim. a gente chora. Mas é muito disso. A gente também tem um projeto chamado Mulheres no Alto. E é um projeto lindo com as mulheres do Alto do Moura. E eu fiquei muito feliz, assim, de... Quando entrar no Minas, já sabia que esse projeto tinha rodado. E a gente vai rodar ele mais uma vez. Mas desse acolhimento entre essas mulheres, sabe? São todas artesãs. Estão todas desenvolvendo suas peças de barro. Ou de outras formas. Ou com crochê e tudo mais. Mas de sentarem e dizer, poxa, olha, eu passo por isso, isso e isso. Fulana passa por isso, isso e isso. E fazer essa escuta e tentar achar junto a solução. De não olhar para o outro como um concorrente, mas sim como um parceiro, de que a gente pode agregar no mercado e tá aí para todo mundo comprar. A gente tem um mercado de consumo crescendo absurdamente. Então, a gente também tem que entender que esse mercado de consumo, essa movimentação, ela precisa ser feita de uma forma muito consciente, como a gente já tinha falado, sabe? E a gente comprar de empreendedores é maravilhoso. Você saber, eu fico muito feliz de você olhar para o rostinho da pessoa, saber de quem você está comprando. Sabe? Chegar no Alto do Moura, comprar uma pecinha e ela dizer, fui eu que fiz. Sabe? É gostoso você ter essa proximidade e fazer com que as coisas não sejam tão duras e tão mecânicas, né? Que a gente tem muita coisa assim construída industrialmente, a larga escala e tudo mais. Mas, poxa, você olhar pra pessoa que fez seu produto é muito show, velho. Eu acho isso muito incrível. Uma coisa que... Assim, a gente tem o Quarto Rosa Shop, né, minha gente? Quem não se inscreveu ainda, por favor, vá lá. @o Quarto Rosa Shop, ok? Obrigada de nada. Mas eu já tive a experiência de vender para algumas pessoas que eu conheço. Sim. E é muito legal, porque você monta a caixinha pensando na pessoa. Exatamente. Aí você bota um cheirinho. Aí minha amiga, sei lá, gosta de jasmim. Eu vou botar esse cheirinho aqui que eu acho que ela vai gostar. Eu vou botar o papel dessa cor porque eu acho que ela vai gostar. E aí você acaba criando todo um apego. Essa proximidade é muito boa, é muito gostosa. De produzir uma peça pensando na pessoa ou simplesmente, ou vender até uma comida mesmo. Tem uma galera que faz aqui em Caruaru que eu fico... Ai, minha gente, sério, incrível. Tem uma Niva, que é Joyce, que tá à frente e tudo mais. E é incrível, assim, porque ela lança os pedidos e é uma mulher que tá no corre sozinha também. E fazendo. E comida é um rolê, né? Porque comida é assim, tem todo um detalhamento aí na história e um cuidado, né? E uma vez, eu lembro que uma amiga tinha pedido um bolo a ela. E quando chegou o bolo, a gente não vai cortar o bolo. Aí ela, porque eu vi, mulher, tá tão lindo. Ninguém quer comer. Não, a gente assim, super feliz olhando pro bolo, assim. De realmente a outra pessoa ter a delicadeza, quem está produzindo ter a delicadeza de pensar como o produto dele vai chegar. Na experiência, né? Exatamente. E esse produto vai chegar como? Essa pessoa vai, a partir do momento, vamos dizer, nessa caixinha que essa pessoa, ela vai abrir, ela vai sentir o cheiro. Porque fica muito isso na memória da gente, né? Quando a gente... É um carinho, mesmo que distante, às vezes. É um carinho que você fica, nossa, que delícia. E eu acho que depois da pandemia, foi uma das formas que a gente encontrou até de se comunicar indiretamente, sabe? Sim. Porque quando a gente compra da marca, pelo menos eu, enquanto consumidora, eu só compro de marcas que, de alguma forma, me tocam. Sim. É porque a gente vive num momento que o mercado é muito grande. Então, dificilmente uma pessoa compra de você... porque você é o único fornecedor. Exatamente. A gente tá num momento que a escolha da marca que você vai comprar, você compra pela marca, né? Você compra pela experiência que fornece, pelo que significa pra você. Então, é um rolê, é uma forma até de se conectar mesmo. E sabe o que eu mais adoro, Gabi?
Aí você vai, manda não sei o quê, bota nos correios, aí a pessoa tem milhões de fotos. Ju, que coisa mais linda! Muito bom. Eu não vou usar, não. Se você vai. Ah, você comprou, você vai sim. Você vai. Ai, é muito maravilhoso. E você pensar, não, eu vou botar isso de brinde, eu vou botar aquilo. Pois é muito é, gostoso, pois é. amiga. E a gente tem isso quando a gente tem mulheres produzindo, né? É. É muito bom. Tem uma marca em Recife também, que acho que é uma marca de brinco. E uma vez eu comprei e eu achei a coisa uma fofa. Vi um lencinho, aí vi um cheirinho, aí vi uma florzinha, uma coisinha bonitinha. Eu fiz, ó. É o cuidado, né? É, pois é. E isso o empreendedor tem. Porque ele entende que ele precisa, para captar o cliente dele, ele precisa com que o cliente seja próximo. Sim. Isso é uma grande sacada, sabe? E principalmente nos dias atuais, que a gente tem um mercado muito grande de consumo e de produção também. E fazer com que as coisas sejam mais gostosas no processo é muito bom. Sim. É muito especial. Sua marca se torna especial para o cliente se torna especial para você porque ele vai voltar. Né? E acaba que a marca participa da vida do cliente de uma forma que faz parte da história. Pois é, e também tem a grande questão de que vai indicar para fulano e vai indicar para ciclano, e assim você consegue fazer com que aquela pessoa que era... Exatamente, que aquela pessoa também tenha acesso a outros locais, que a marca dela chegue em outros lugares. Sim. Sabe? É muito importante Arrasou, isso. é muito isso mesmo. Amiga, e como tu chegou no Minas? Amiga, foi uma indicação, assim, vai ter a seleção, vou fazer. Aí fiquei naquela. Né? Final do ano, a gata já tava. Vou pra praia, mas não sei. E quando recebi o resultado, assim, foi muito especial, porque eu fui muito, muito acolhida pelo pessoal do armazém. Ai, assim, e estar no Minas também fez muito sentido. É uma das coisas que eu sempre converso assim, com as meninas. Fez muito sentido, porque fala muito sobre mim também, sabe? Fala de mim enquanto uma mulher preta que quer voltar projetos para comunidades de mulheres pretas também, de mulheres trans e travestis. Que o Minas também traz... O Minas, para quem não sabe, é um programa de música... De música o quê? A gata de música, pensando nas coisas dela. Não julgo muitos rolês. Muitos rolês, bicha, porque ela trabalha com música, ela trabalha com tudo. Meu Deus. Mas o Minas, ele é um programa voltado para a equidade de gênero, dentro de inovação, empreendedorismo e arte. Então, a gente também tem esse escopo de tecnologia, né? A gente também traz essa parte de tecnologia, já fazendo essa ligação com o Porto Digital. Mas a gente desenvolve programas para mulheres, no geral, assim, dentro desses temas que eu falei, né? E também de forma gratuita. Então, assim, a gente consegue chegar numa galera muito massa, a gente consegue desenvolver coisas incríveis, assim. A gente tá rodando com um programa chamado Clubes de Programação. Então, é para as meninas do ensino médio. Que massa. Para elas aprenderem a programar do zero. Então, assim, essas meninas que tiveram interesse, a escola se inscreveu, veio com a gente, e a gente consegue ver que muitas dessas meninas realmente conseguem caminhar e conseguem encontrar. Porque tem muito isso, assim, eu acho muito... A adolescência é uma doideira, né? A adolescência tá tudo fervendo e você sem entender nada. E você tem que decidir sua vida, né? Porque você chega numa hora que fala assim, olha, você precisa entender o que você quer na sua faculdade. Aí pronto, lascou. Porque você coloca-se nessa carga, né? É muito cruel. Eu acho. Particularmente, eu acho. E muitas dessas meninas se encontram no meio da tecnologia, sabe? De querer desenvolver, de querer ir atrás. Hoje a gente tem um mercado de tecnologia ascendente quando se fala em mulheres nesse mercado de tecnologia, desenvolvendo muita coisa. E é muito feliz isso. A gente teve um encontro mês passado, em Recife, e foram falando sobre liderança e tecnologia. Nossa, sabe que você entrar numa sala ter 60 mulheres para falar sobre isso? Ai, que massa. Eu cheguei a ficar assim, olha, feliz, bestinha. É pra isso que eu trabalho. É pra isso que eu trabalho mesmo, pra ver a coisa acontecer. E a gente tá trazendo isso no Minas. A gente também tá com um programa de... Porque eu também vou puxar a sardinha aqui, né? Puxa, amiga, faz teu nome. A pessoa que é produtora, ela tem que ver que as outras amigas também tá. A coisa tá acontecendo. E a gente tá desenvolvendo... vai começar a desenvolver o curso de produção cultural executiva. Então, assim,
é trazer essas mulheres para dentro da arte, é trazer essas mulheres para o campo da técnica também, de palco. Eu sou holding e a gente também tá vendo esse boom de mulheres. E por que não a gente também não dá um aporte para que a coisa aconteça da forma certa? Certíssimo. Sabe? Para que a gente esteja ocupando esses espaços, para que a gente esteja reivindicando por nós mulheres, para que a cena também mude e que a gente seja respeitada nesse meio. Nada mais justo do que também a gente estar no corre, então a gente também tem que ser respeitada, tanto quanto qualquer outra pessoa que está desenvolvendo seu trabalho. E no Minas tem muito disso, assim, desse acolhimento, desse tipo de qualificação, da gente olhar para o outro com mais delicadeza, para a gente fazer essa escutativa dessas mulheres e sentar e dizer, e aí, tá precisando de quê? Me conta. O que é que tua comunidade está precisando? O que é que vocês acham da gente fazer isso, voltado para isso. Então, a gente tem positivas respostas, sabe? O Minas é o meu xodózinho, assim. Nossa, Mas é um projeto lindo, amiga. Se tornou muito meu xodó. Porque a gente consegue ajudar a diversas mulheres. De diversas classes sociais, acessar diversas mulheres e aprender muito com elas, sabe? Isso é muito grandioso. Fazer essas conexões com essas mulheres, fazer essa escuta também com elas. Aprender muito com elas. Teve um dia que eu fui fazer aqui em Caruaru tá se formando um quilombo urbano. Eles estão em todo um processo de documentação e tudo mais. Eles se localizam entre o bairro de Indianópolis e o bairro de Inocope, que é o Quilombo do Crato. Que a galera conhecia como a Rua do Crato, mas agora vai virar quilombo, estão toda nessa tramitação. E foi muito potente o encontro que eu tive com essas mulheres, sabe? Foi assim, no finalzinho, a gente tava... Vamos pegar as cadeiras. Só sei que a gente juntou, acho que era 12 mulheres. E eu só fiz assim, eu quero escutar o que vocês têm pra me dizer. Eu saí, nossa, emocionadíssima. Emocionadíssima por escutar muitas histórias, por também ser acolhida por essas mulheres, por acolher alguma dessas mulheres, por entender que a gente também tem uma adolescência periférica, que a gente precisa dar muita atenção a ela. Sim. Muita atenção a essas meninas. Para a gente também não ter um grande número, mais aumentar, na verdade, para a gente não aumentar o número dessas jovens grávidas. E como essas meninas vão estar no mercado depois, como elas vão se desenvolver na vida, o que é que vai acontecer, sabe? Então, essa escuta é muito necessária que a gente faça, em qualquer ambiente que a gente esteja, assim, no ambiente que tem mulheres, escute-as. E respeite-as, por favor. Sim. Obrigada, de nada. De nada, e é isso. Mas, amiga, é muito isso. E assim, é engraçado porque quando o Quarto Rosa aconteceu na minha vida de uma forma muito rápida. Sim. Muito rápida. E eu tava tirando onda ontem, eu disse, menino, quando as coisas têm que acontecer, é 2 palitos, acabou, tá pronto. Aí você fica assim, é o quê? Como assim? Parece louco, né? Mas assim, estralou, você vem pedindo, não vai acontecer. Quando acontece de uma vez. E é um start massa. Amiga, e o louco é porque assim... eu acho que você sente isso de uma forma parecida. É como se, de alguma forma, você já soubesse que fosse acontecer, mas você às vezes não sabe nem o que é. Mas você sabe que quando chegar, você vai bicho, eu sou macumbeira, eu sei, olha. Eu sou macumbeira, você fica assim, amiga, é babado, bicha. Então, assim, o Quarto Rosa não tem nem 6 meses. Ah, que massa. Assim, eu também entendo que... Por exemplo, eu sou solteira, eu sou uma mulher branca, eu tenho um emprego que me dá um bom salário. Então, claro que isso facilitou 1001 coisas. Com certeza. Mas justamente com a medicina, através da medicina, quando eu me formei, eu já tive várias situações de eu escutar. Eu nunca vi um médico mulher. É a primeira vez que eu venho aqui, eu sou atendida por uma médica mulher. E através dessa brecha, digamos assim, o que é que acontece? Muitas demandas vinham para mim. Então, quando eu pensei no Quarto Rosa, eu concordo totalmente com tudo isso que você falou. Eu só acrescentaria um ponto. A gente precisa dar para elas informação. Sim, com certeza. Muita. Porque o que é que acontece? A gente vive num mundo onde certas coisas são tabus. É como se fosse assim, você falar sobre sexo é pior do que você fazer. Eu fico passada com essa... Não, sério, é uma coisa que sempre me incomodou muito, assim. Você falar sobre sexo é uma coisa que... Você é execrada. Nossa! E se você tem mulher, que falar então dentro de um quartinho que ninguém lhe ouça. Não, o ideal é que você não fale. Sabe? Nem pense. Exatamente, só que é uma área da nossa vida. Sim. Né? É uma área da nossa vida e que, como tudo na vida, a gente precisa aprender, a gente precisa ter informação. Aí a sociedade cobra de você, principalmente de você, mulher, que você tenha
primeiro, assim, que eu não gosto dessa palavra, mas um desempenho sexual dentro do que a sociedade quer. Sim. Então, se você é uma mulher, você tem que ter uma justa medida. Porque se você não gosta de ter sexo, você não tem essa opção. Mas se você não gosta, você é uma mulher frígida. E se você gosta mais, principalmente, mais do que o seu parceiro ou da sua parceria independente, você é uma quenga. Você é uma puta. Né? Mas isso também é muito oriundo do machismo, né? De uma Total. construção de sociedade machista Sim. absurda. Exatamente. Total. Absurda, assim. Total. E faço mais um recorde, assim, quando você fala de África, e é uma das coisas que as pessoas se assustam quando acabam por saber disso. É uma sociedade que não é monogâmica. Sim. É uma sociedade que fala-se também sobre sexo, que o corpo em si, seja do homem preto, da mulher preta, não é tido como uma coisa intocável, assim, de que, nossa, ninguém pode falar, e ai meu Deus, e não. Isso é um assunto que é tratado com naturalidade. Quando a gente traz para o Ocidente isso também, né? A gente tem uma criminalização por querer podar o que a mulher deve ser, como ela deve agir, e das formas que ela tem que se portar no mundo. Então, isso assim, aí quando você traz esse recorte para a atualidade, parece que o negócio piora, assim, absurdamente. Muito. Absurdamente. Porque hoje a gente tem falado sobre sexo, mas tem falado sobre sexo que parece que tem falado sobre um crime. Está cometendo um crime. E outra, amiga, como é um tema muito, entre aspas, pesado, né? Porque você não pode falar, você... Por exemplo, uma menina, um adolescente de 15, 16 anos vai falar com a amiguinha. Sim. Mas a amiguinha também não tem uma tem fonte 15, de informação 16 anos. segura. Também tá no meio do rolê se achando. Então, o Quarto Rosa, ele vem com essa proposta de intervenção, Sim. sabe? Vem muito do que eu vi nos pronto atendimentos. Vem muito da minha indignação enquanto mulher. Poxa, como é que essa menina, ela não teve oportunidade de entender que ela não pode usar a manteiga como lubrificante, ou que é direito dela ter relação sexual com camisinha. Com camisinha, exatamente. E que a partir disso você expõe aquela adolescente a milhões de coisas que ela nem imagina. Exatamente. E eu não sei se... Eu trabalhei também numa maternidade. Bicho, eu já fiz de tudo nessa vida. Trabalhei numa maternidade também. E, inclusive, sou formada em Direito. É porque eu esqueci de falar, minha gente. É uma área na minha vida que, vamos lá, né? Tamo aí, assim. Mas, em conversa com algumas médicas, elas disseram que o índice de ISTs cresceu absurdamente entre os adolescentes. Isso. E isso é falta de informação, minha gente. Exato. Isso não é nada mais, nem é safadeza, nem chega a ser perto disso, é falta de informação. Falta de informação. O Brasil é um dos países que os homens mais têm o pênis decapitado, não, né? Mas retirado, porque... Câncer de cabeça de pênis. Higiene. Câncer de pênis mesmo, câncer de cabeça de pênis. Falta de higiene, mas isso é o quê? Falta de informação também. Como é que essa informação chega nesse adolescente? Que ele tem que fazer uma limpeza certa, que ele tem que lavar. Isso vale para as meninas e para os homens também. Falar sobre menstruação também é uma coisa que eu tinha uma tia, minha filha, que você não podia aparecer. Você aparecesse com absolvente perto de um homem, era a coisa mais terrível do mundo. Amiga, eu tenho uma parente que eu amo muito, inclusive. Mas, uma vez, o esposo dela tava indo na feira, e eu tinha menstruado. Eita, fulana, pede pra ele... Minha irmã tá ali só com o olhão, porque ela sabe quem é. Aí eita, fulana, pede pra ele comprar um absorvente pra mim. Aí ela, o quê? Não, Jamais! Eu sou gente, o que é que tem demais? Eu sempre pedi pro pai comprar meus absorventes quando eu ia na farmácia. Minha filha, eu tenho 78.587 anos de casada. E aí, fulana, nunca viu absorvente meu nem no lixo. Aí eu, como se fosse um pecado capital. Mas essa galera tem esse pensamento, sabe? E acaba por perpassar, assim, de várias outras formas. Por isso que no Instagram da gente começou um quadrozinho de anatomia feminina. É muito bom. Bem rapidinho, bem simples. A ideia da gente é só que você entenda, por exemplo, tem o buraquinho do xixi, tem um buraquinho por onde o bebê sai, tem o buraquinho por onde o cocô sai, sabe? Coisas bem até rudimentares, mas a gente precisa que as mulheres entendam o corpo delas.
Com toda certeza. Porque, inclusive, isso aí eu falo no primeiro ou segundo episódio do podcast com Melina. A gente tem mulheres nas mais diversas áreas de conhecimento. A gente tem mulher na lua, a gente tem mulher na polícia, a gente tem mulher em todo canto. Mas a gente tem mulheres que têm receio de tocar o próprio corpo. Que muitas vezes eu já recebi uma paciente dessa forma. E ela chegou pra mim e fez: doutora, eu nunca tive um orgasmo, eu tenho 40 anos de idade. Gente, eu assisto... Olha, sério, toda vez que eu vejo umas coisas dessas, eu fico tão absurda da minha vida. Amiga, e o pior é que é tão frequente. Eu sei, mas mesmo assim eu fico... Passada, nossa, como né? a gente colocou isso numa caixinha e fez com que as mulheres seguissem isso, que elas precisam só transar pra dar prazer ao homem. E espera que eu ainda tive um raciocínio pós. Vice, quando ela me disse isso, eu fiquei muito impactada, até porque pra ela era uma questão, porque se não fosse... Quem goza, quem não goza, minha filha, é da área de cada um, não é meu departamento. Mas, pra ela era uma questão. E ela me disse nessa conversa que ela se sentia quebrada. Então, eu acolhi, a gente conversou. Mas aí, depois, eu fiquei muito tocada com a história toda. Eu fiquei pensando, então, ela passou 12 anos de casada, transando somente pra dar satisfação ao marido. Né? Sem vontade. Ligado? Porque se é uma questão que não trazia prazer a ela e ela tinha um relacionamento com um companheiro muito complicado, por que ela transava? Aí você passa a fazer uma análise de toda uma história dessa pessoa, né? E principalmente assim, do quanto a gente não consegue dizer não. Porque, veja, se você não tem vontade de transar com o marido, não. Mas, ou seja, não era só o orgasmo que ela não tinha. Ela não tinha o poder de não dizer, transar. Exatamente. E olha, Isso é muito olha o grave, quanto isso é violento. gente. Olha o quanto isso é violento na vida de uma mulher. Dela ter isso na cabeça de que vou transar porque ele é meu marido. Eu tenho que... Eu tenho que transar porque ele é meu marido. Não posso dizer não posso estar com dor, não posso ter... Enfim, eu tenho que aceitar o que ele quer. Sabe? O quanto isso também não entristece a gente. Total. E assim, essa realidade é uma realidade comum, infelizmente, né? A gente tá tomando assim, acho que a geração da gente, acho que mais um pouquinho pra trás da gente, pouca coisa, tá entendendo realmente o poder que a gente tem sobre o nosso corpo. Dizer não quero, não vou, não me toque, me deixe, vá embora, sabe? E é isso uma das coisas que a gente também precisa passar para essa galera adolescente. Que seu corpo é seu, não é propriedade alheia de seu ninguém. Isso. Não é propriedade alheia de namorado, de namorada, seja qual tipo de relação você for, de pai, de mãe também. Porque a gente tem uma galera que é isso, né? Que só... Porque a menina só transa depois que casar. Eu fico assim, meu amigo, que dificuldade é essa? É o quê? Que você está podando o outro de se conhecer, de viver outras coisas, de tomar decisões, de se quer, se não quer, se vai, se não vai. Assim, você acaba por infringir várias áreas da vida dessa pessoa, né? E o quanto isso é ruim. Pois é. E aí, quando eu comecei com o Quarto Rosa, a gente começou com um podcast, mas aí eu fiquei incomodada com o seguinte. Aquela moça que me procurou, que disse que nunca teve um orgasmo, ela vem de um recorte social que não é o meu. Então, pra mim, é muito bonito chegar aqui. Mulheres, vocês têm que se tocar, vocês têm que comprar vibradores, vocês têm que ser felizes. Mas aquela mulher, ela não tem condição nem pra comprar um vibrador. Porque são produtos caros. Sim. Aí eu olhei assim, eu disse, quer saber? Eu vou abrir a loja. Menina, abri. @o Quarto Rosa Shop. Sigam lá, hein? Sigam e comprem. Só que como não parece, mas eu sou médica, então eu não vivo da loja. Sim. O que a loja ganha é para sustentar a loja. A loja. Então, a gente consegue oferecer os produtos num valor mais acessível. Porque eu fiquei pensando, é muito bonito. Eu tô na minha casa, sei lá, com a minha caixa de vibradores. Pra mim, é a minha realidade. Mas não é coerente. Como é que eu falo sobre isso, mas eu não consigo oferecer para as mulheres outras possibilidades? Exatamente. E a gente tem que pensar dessa forma mesmo, assim, de uma forma de classe. De fazer esse recorte de classe, que entendo que tenham privilégios, mas quem não tem aí tá acessando isso como? Isso. Então, a nossa ideia, inclusive, uma coisa que a gente faz que eu acho sensacional, através do WhatsApp do Quarto Rosa Shop, amiga, a gente tira altas dúvidas.
Ah, Inclusive, que minha massa. gente, quem tiver dúvida, pode mandar. Pode mandar lá que ela Quem vai responde responder. sou eu, certo? O que eu não souber, eu pergunto à amiga Melina. Correta. E assim a gente vai esclarecendo. E é tudo anônimo. Porque a ideia da gente... Claro, se comprar um produtinho, ótimo. Mas é que as mulheres tenham a oportunidade de fazer as coisas da forma que elas querem, sem ter que se expor a nenhum risco, sabe? Sim, sim. Isso Por é exemplo, eu já vi importantíssimo. situações, a adolescente queria ter uma relação sexual com o parceiro dela que tinha uma DST. Aí a amiga que tava tão perdida no rolê quanto ela disse, amiga, tu faz, depois tu toma coca, dá certo. Gente, isso é muito perigoso. Bicha! Mana, é por isso que eu fiquei tão revoltada. Porque pra mim, enquanto mulher feminista, enquanto médica, poxa, você não dá conhecimento àquela pessoa, não vai fazer com que ela não transe. Sim, pois é. Porque se fosse assim, o mundo ia ser muito diferente. E outra coisa, assim, eu digo também porque eu tenho amigas que rolou, assim, uma situação onde elas transou, assim, depois disse assim, mas eu tomei... Aí ela fez, eu tomei a pílula no dia seguinte. Eu transei sem camisinha e tal, fiquei com medo de tomar a pílula no dia seguinte. Aí eu... Mas eu tomasse qual, bicha? Aí ela disse, eu fiz, amiga, isso é outro tipo de concepcional. Aí ela, como assim? Eu fiz, véi! Peraí, você precisa... Era a caixinha do lado. Se você precisa entender as coisas. E é isso, assim. Pessoas que estão, às vezes, no mesmo ciclo que a gente não entende. Isso. Não entende. E também ficam meio vergonhosas de buscar informação. Sabe? É. Tem... Poxa, mas não vou perguntar. Véi, pergunte. A gente teve um caso Pergunte. na loja que eu achei sensacional. Uma moça, acredito que era uma moça, porque ela falava tudo no feminino. Sim. Ela começou a tirar dúvidas sobre produtos, dizendo que era pra uma amiga. Só que ela nem dava o nome dela e ela tava usando... Anônima ela. Anônima. E ela tava usando o WhatsApp da empresa do trabalho, eu Ô, acho. bicha. Não Que tá de dizer, situação. mulher, relaxa, fica tranquila. Pronto, um dia desse mesmo, teve uma moça mandou pra gente querendo tirar dúvidas sobre sexo anal e plug. Minha filha foi à tarde explicando. Muito bom. Muito bom. E você começa por aqui, você vai fazer assim, isso aqui não é ideal, isso aqui não é pra fazer de jeito nenhum. E assim vai. Porque como é que eu vou falar de empoderamento feminino se eu não passar pela sexualidade? Não tem como. Impossível. É impossível. De Não verdade. tem como. E assim, é uma coisa que me deixa muito... eu acho que talvez até você sinta também. Quando a gente tem a missão de levar, seja um produto, seja informação, seja um projeto, mas que você tem a necessidade de alcançar as pessoas, Sim. isso lhe dá muita força. Dá. Porque E você vê que faz sentido. isso. Você, a partir do momento que fez sentido, as coisas ficam muito mais fáceis de você caminhar com o que você tem almejado e também tem se disposto a fazer, né? É uma coisa que eu passo muito pelo Minas. E foi uma coisa que Pamela, que estava antes que eu no Minas, disse, ela fez, Gabi, olha, depois que fez sentido, acabou-se. Você vai-se embora só fazendo, assim, produzindo. E realmente buscando mais informação, para trazer mais informação, para fazer com que a galera olhe para isso e olhe para isso com bons olhos, sabe? Então, acho que é muito... Eu vejo isso desde o primeiro ensaio, assim, que eu te vi toda fofinha. Nossa, que perfeito. Já entrei na sala assim, minha gente. Muito kawaiizinha. Perfeito. Muito feliz. Mas é você ver que para aquela pessoa que tá se dispondo, faz sentido. E o quão a coisa fica mais leve e mais gostosa quando você vai passar para outras pessoas. Sabe? A gente tá com a... Vai ter uma ação agora no mês de maio, com adolescentes de uma escola estadual daqui de Caruaru, falando sobre cuidados na saúde na adolescência. Importantíssimo. Então, assim, eu fui uma pessoa... Tem hora que eu fico assim, minha mãe era louca, mas assim... nunca foi, minha gente. Ela é sensatíssima desde sempre para sempre. Nunca falarei errou, mal. fada sensata. Nunca. Eu lembro muito... Eu tenho isso muito nítido. Eu tava rindo com ela esses dias. Eu disse assim, eu lembro quando a senhora sentou... Ela sentou comigo e com meu irmão para falar sobre sexualidade. Arrasou. Aí ela trouxe camisinha. Trouxe algumas outras coisas também. E isso, eu, tinha 10 anos. Meu irmão tinha 14, por aí. E eu tenho isso muito vivo na minha cabeça, desse tipo de informação, sabe? Porque é uma coisa que a gente precisa fazer. Mães e pais conversem com suas filhas e com seus filhos sobre sexualidade, sim. Porque senão a gente vai ter uma porrada de jovem, como a gente já tem, fazendo um monte de porcaria. Isso. Não entendendo direito sobre o corpo do outro. Não tendo respeito a isso. Não entendendo sobre o próprio corpo.
Essa da manteiga pra mim foi... Amiga. É difícil, mas é esse tipo de coisa que rola, sabe? Esse tipo de coisa que surge muito e que, poxa, porque se eu tô levando informação também, é preciso entender que isso também é questão de saúde. Isso. Isso é uma questão de saúde, isso é uma questão pública. A questão também desse crescimento desses ISTs, sabe? É uma questão de saúde pública. Então, a gente precisa ter essa conversa assim com os nossos filhos. Se você perceber que eu sou muito daquela que... Véi, se você tem um sobrinho, se você tem uma sobrinha, se os pais dele não estão falando sobre isso, chama assim às vezes, pra dar uma conversada, dar um norte. Porque é importante, pô, você tá falando sobre o corpo do outro, você tá falando sobre o seu corpo, você tá falando sobre sua vida. Sim. E às vezes você acaba gerando outra vida e assim, não dá, minha gente. Você e quando acaba gerando outra vida ainda é bom. E quando acaba pegando várias doenças, várias, né, ninguém quer. E isso às vezes é isso, pega um monte de doença, não sabe... Porque também nunca foi atrás de fazer. Inclusive, façam seus exames de IST. Periodicamente, por favor, obrigada. Por favor, porque é isso, assim, a gente também tem uma galera que... A gente é jovem, pô, vamos lá. Beijar na boca, ficar e transar e sair. Mas vamos ter cuidado, pô. Pra não sair contaminando Deus e o mundo e nem se estragando assim, é esse ponto. Quer transar, trans os camisinha, velho. E assim, uma coisa que eu observo um pouco, sabe, dentro do hospital, Sim. inclusive... É que quando a gente for pai, for mãe, for tio, for uma pessoa de referência na vida de alguém mais novo, a gente não esquecer de que nós também temos questões, nós também passamos por momentos durante a nossa sexualidade e que a gente tem uma sexualidade. Sim, com certeza. Porque o que eu vejo muito é o seguinte, a menina passou a adolescência com todas as dúvidas, todas as questões, mas aí... envelheceu ou não, mas foi mãe, teve o filhinho dela. Quando é a vez da filha ou do filho dela começar a vida sexual, para, menino, que coisa feia. Sabe? Realmente tido como um crime. Não então, pode. assim, você perde a oportunidade de orientar e você esquece da sua própria história. Porque talvez, se você tivesse tido aquele acolhimento, aquela informação, sua vida teria sido diferente. Então, que quando a gente estiver nesse lugar não digo de superior, porque não é isso, mas de referência. Que a gente não esqueça da nossa própria história, sabe? Não, com certeza, com toda certeza. E também, a partir do momento que a gente não fala, a gente dá margem para que a indústria pornográfica ensine. Sim. E de uma forma errada. Total. Sabe? E que ensine de uma forma erradíssima e que acabe criando traumas, tanto em meninas quanto em meninos, que vão ser levados pro resto da vida. Sabe? Então, assim, é melhor você falar do que lá aprender... E assim, fora de casa. Uma sugestão. Você é mãe, você não tem coragem? Leva ela no ginecologista. Deixa ela lá sozinha e sai da sala. Você chega pro ginecologista e fez, olha, ela precisa saber de onde vem os bebês. Joga uma verde. E sai correndo. Vamos conversar. Vou comer um pastel. E é isso. Mas existem outras formas, né? E até você tocando nesse ponto, assim, até essa questão ginecológica é um tabu, né? De você levar a sua filha para um ginecologista. Minha nossa. E parece que o mundo vai se acabar. Quem era pra estar aqui nessa conversa era Melina. Mas Melina, uma das coisas que eu admiro muito em Melina, não só como médica, mas ela tem 2 filhos. Tem uma filha adolescente, de 14 anos, se não me engano, Lara. E tem Theo, que é um bebezinho, acho que de 2 aninhos. Que massa. E assim, a forma que ela, como mãe, conversa com a filha e já mostra para o filho, sabe? Eu acho tão honesta e tão... E você também acaba por tranquila. Exatamente. Você acaba por nem demonizar o corpo do outro, nem demonizar a nudez. É uma coisa que eu fico muito incomodada, assim. A demonização da nudez. Pô, todo mundo tem peito. Sim. Todo mundo tem bunda. Sabe? Não é uma coisa absurda. E é isso também que a indústria pornográfica faz, né? Sexualizar partes do nosso corpo de forma errônea, de uma forma violenta. Sim. E que isso vai se perpetuando, assim, entre um meio masculino e muitas vezes também entre o meio feminino. E faz com que você lidar com a sexualidade seja uma forma meio estranha e acabe por ter várias outras situações e várias outras queixas. Então, assim, converse, velho. Não há nada melhor do que conversa. Eu também acho, amiga. E é muito louco, porque como é que se você não conhece seu próprio corpo, se você não... Eu não falo nem de amor próprio, sabe? Sim. Mas eu falo de você realmente se entender, pra você saber o que você quer, o que você não quer. Onde você vai dizer sim, onde você vai dizer não. Pois é.
E tá tudo bem. Ah, eu não gosto de fazer tal coisa. Ok, massa, mas você tem o direito de pensar se você quer ou não. E ainda bem que você entendeu que você... Antes você entender que você não gosta do que outra pessoa vir fazer e você, né? Então, é sobre isso. É muito complicado. Aí, por isso que quando chegou o quarto rosa, pra mim, meu Deus, eu não pulei não, eu virei o Aquaman. Sabe? Até hoje é um projeto que toma muito do meu tempo e que eu tenho muito carinho. Sim, que bom. E aí, a gente tem esse quadrozinho de anatomia feminina, a gente coloca tudo de uma forma bem lúdica, com desenho, sabe? Mas pra ir dando as informações. Entendível, fácil de você captar. E hoje, depois de 4 meses de quarto rosa, como se fosse muito tempo, 4 meses. 4 meses. Eu me sinto tão... Não seria completa, mas eu me sinto muito mais plena. Sim. É uma coisa que come muito meu tempo. E porque também você entende que você tá ajudando a outras pessoas. Sabe? Que você também... Você tem... Sua carinha falando sobre o quarto rosa é muito boa. Então, assim, é aquilo. Fez sentido pra você e você tá vendo que tá melhorando a vida de outras pessoas. Nessa questão de estar tirando dúvida de outras pessoas é extremamente importante, sabe? Porque às vezes você realmente não tem a quem recorrer. Ponto. Ou se você tem receio, você tem a quem... vamos falar nesse WhatsApp. Eu vou disseminar essa palavra desse WhatsApp pra galera tirar essas dúvidas. Porque é isso, sabe? E outra coisa, se você comprar, se você não comprar, se você for um robô, é a mesma coisa. Eu vou lhe responder sim. A gente responde, porque o nosso objetivo, antes de tudo... É isso. Pois é trazer informação. Trazer informação. E dizer, amiga, você quer tentar isso? Massa, ok, você tem todo o direito. Agora, vamos tentar do jeito certo? Deixa eu lhe dizer os do's e os don'ts, pra você não se colocar em risco e terminar na mesa de cirurgia. Ô, mulher. Entendeu? Porque acontece, amiga. Amiga, eu já escutei alguns relatos e fica assim, ó. Pois é, por isso que a gente fez o Quarto Rosa Shop. Por exemplo, essa menina que tinha vontade de fazer sexo anal. A gente já não... Eu digo a gente porque todo mundo do plantão tem altas histórias. Então, por exemplo... E médico de plantão, infantil obstétrico e ginecológico que é babado, né? Tem inserção do que você pensar. De pepino, de abacate, de garrafa de vidro. Então, não é melhor a pessoa vai no sex shop... E segurança, nas coisas. Né? Tem calma. Então, assim, podem tirar todas as dúvidas, minha gente. O WhatsApp da gente é pra isso, é pra tirar dúvida. E o que a gente não souber, a gente procura. E tá tudo bem, ninguém do Quarto Rosa vai julgar ninguém. Pois é. E é isso, assim, você ir conversar com uma pessoa que tá despida de julgamentos é perfeito. Amiga, e assim... O Quarto Rosa, pra mim, é muito maior do que o dinheiro que entra na loja. É uma questão de eu olhar pra mim, quando eu estiver bem velhinha, bem acabada, bem enrugada. Olhar pra mim e dizer assim, independente de ter dado certo, de não ter dado... Eu fazia de novo. Correto. Sabe? Muito bom. Então, Esse sentimento é muito gostoso. E eu acho que é o que leva realmente o empreendedor, a empreendedora... a gastar a energia, o tempo, o sonho, sabe? Sim, essa sensação de... É como você falou, é você ter a sensação de que você tá se encaixando em uma coisa maior. Independente da sua crença religiosa, mas assim, de você estar servindo a algo que vai além de você. E é isso, o sentimento de estou fazendo algo no mundo é muito bom, né? Estou somando com alguma coisa, estou numa correria, isso na vida de alguém. É muito gostoso. Quando eu digo no mundo, eu digo... de tipo, na sua comunidade, na sua rua, pros seus vizinhos. Sim. Sabe? Eu costumo dizer que a gente tem que ter um olhar primeiro pros próximos, pras pessoas que estão próximas da gente. Porque essas pessoas que estão convivendo com a gente, estão vendo o nosso movimento. Essas pessoas que vão... Às vezes entendem que a gente às vezes tem uma realidade muito dura. E quando eu digo isso, digo pra dentro de periferias e de várias outras coisas. Mas tem esse olhar, olha pra tua história de antes, olha de onde você veio. Procura essa reflexão. Porque também daí a gente vai conseguir seguir com muita coisa, vai conseguir entender muita coisa da vida da gente. E até mudar comportamentos. E começar fazendo essa diferença, seja pro seu vizinho, seja pra alguém da sua rua, seja pro seu bairro. Porque isso também é estar no mundo. Isso também é fazer uma diferença no mundo. Você não precisa construir um foguete. Não é sobre isso, minha gente. Mas é sobre... Poxa, a coisa tá dando certo e que bom que está dando certo. Ou se não deu certo, vou tentar de outras formas. Tem um acolhimento, tem lugares para procurar. Mas também é sobre sobreviver. É sobre sobreviver financeiramente, é sobre sobreviver tendo estiga no que você vai fazer. Porque se você estiver fazendo um negócio por fazer, você vai fazer de qualquer jeito.
Não dá certo. Se você estiver fazendo só por fazer, tô ali, não vai dar certo. Então, assim, essa energia que a gente dedica e entender que a nossa energia e nosso tempo é precioso, é muito bom, sabe? É muito importante. E é importante para quem empreende. É importante na hora que quando essa pessoa entender que o tempo dela é importante e que a energia que ela está colocando naquilo é importante, ela também vai saber cobrar e vai saber o quanto o produto dela é especial. Sim. O quanto ela vai poder fazer a diferença de outras coisas e o quanto isso vai realmente ser uma coisa útil. Que não vai ser só uma coisa de que, beleza, Fer passou. Não é assim. Não, de jeito nenhum. E é aquela máxima de que a gente guarda lembrança de que, o cheirinho que veio, a florzinha que veio no produto e a delicadeza que a pessoa teve. Então, isso também é fazer a diferença na vida de outra pessoa. É de ter uma alegria de dizer, poxa, fulano pensou em mim. Sabe? De quando estava montando isso aqui, que bom que ele teve essa delicadeza de pensar em mim. E que não foi feito só por fazer e jogar aí no mercado. Sabe? Empreendedor também é muito sentimento e muita cabeça. Sim. Que depois que a gente alcança outros patamares, e é bom, e é sempre isso, faça o caminho de volta. Para que a gente consiga realmente caminhar e dizer, faz sentido aqui. Tá fazendo sentido ainda. Porque também quando deixa de fazer sentido, você não quer mais. Você já, né? Tá bom, não faz mais sentido. Essa luta não é minha, essa batalha não é minha. É porque é desgastante, né, amiga? É difícil. Então, você só vai pra luta se você tiver muita vontade, se você tiver com muito tesão pra fazer aquilo. Exatamente. E também, assim, falo... E também de muita luta e de muita necessidade, né? Eu tenho uma amiga que, nossa, eu tava dizendo a ela, amiga, eu sou tão tua fã. Eu sei que tu se arromba. Que só a febre. Pra dar conta de menino, de casa, de ser mãe solo, de estar numa correria, de ter um brechó. Mas, porra, como sua caminhada é foda, velho. De como você, a partir do momento que você vai garimpar um monte de peça, que você volta pra casa, que você lava, que você dispõe, que você fala, que você divulga. Isso toma muito do seu tempo. Isso também, isso traz sua cara, isso traz sua energia. Então, quando a gente tá em movimento e quando a gente tá movimentando as coisas e fazendo com que isso aconteça, é muito bonito, sabe? É muito forte, é uma forma de subsistir também, mas é uma forma que a gente também resiste das formas que o mundo nos coloca. Uhum. Que a gente consegue dizer, não, eu vou fazer. E vai dar certo. É verdade. Ai, amiga. Chega, eu fiquei passada agora. Amiga, agora uma coisa mais assim, como é que eu posso dizer? Não seria objetivo, não seria essa palavra. Sim. Mas para aquelas pessoas, aquelas mulheres em especial que estão vendo a gente, que estão achando a gente maravilhosas e que tem vontade de empreender, tem algum sonho e tem receio. O que tu, não somente enquanto mulher, mas enquanto um profissional que atua nessa área, o que tu diria? O que tu colaboraria? Hoje a gente tem ferramentas tecnológicas, e celular é uma delas também, que são muito importantes, sabe? Desde o momento que a gente consegue desenrolar para fazer um curso rápido e gratuito na internet, e até coisas que a gente volte a pesquisar e procura entender, e que vai fazer isso. É importante nesse momento de você empreender, de você fazer também uma escuta com os seus, de chamar teus amigos e dizer, véi, vocês acham que isso aqui é massa? E aí, vocês têm dica pra me dar, porque entenda que você não tá sozinha. Uhum. Não entenda que você... E é isso, assim, você não está sozinho e você também tem, não só da área tecnológica, mas você também pode contar com sua rede. Se você entendeu que você pode contar com sua rede, você chamar essa galera, vamos conversar, tô com ideia de fazer isso. Chama tuas amigas, conversa, vamos fazer. O que é que vocês acham? Porque sempre vai ter um dizer, eu te ajudo. Vai que eu te ajudo, e a outra vem, chega, ajuda, e a outra faz, eu posso fazer isso por você. Então, assim, não desista, sabe? Se faz sentido pra você, como a gente tava falando, se faz sentido pra você, vai dar certo. Vai dar certo demais. E, assim, estude, procure informação, procure se informar. A gente tem e-mails gratuitos hoje em dia, que são muito bons, não é porque é gratuito que a coisa é esculhambada. Sim. Mas são meios gratuitos que estão ali, dando aporte, ensinando como faz, ensinando como você vai gerir seu negócio. Então, assim, não desista, procure se especializar, procure estudar, Gabi, mas não tenho tempo. Pega uma apostilazinha, vai ver um videozinho de 3, 4 minutos que a gente já consegue ter uma síntese massa sobre o que é que a gente tem que fazer e o norte que a gente tem que seguir. Porque a gente também tem isso, a gente tem um mercado que está crescendo e expandindo. Tem lugar para todo mundo? Tem lugar para todo mundo. Mas a gente também precisa buscar informações sobre isso. Para que a gente também consiga resistir à onda maluca que vem e vai, e vem e vai. Se fortalecer, né? Com certeza.
Com certeza. Eu acho que a gente buscar informação é o meu mais importante, assim, sabe? E também a gente pensar no quanto a gente vai poder fazer diferença na vida do outro, sabe? De até onde a gente quer chegar, quem a gente está influindo, com quem a gente está se fortalecendo, quem está nos fortalecendo. É muito bom e é muito importante que a gente faça isso. Essa análise, assim, do todo. É um rolê, né, amiga, é um rolê, não é fácil, não. Amiga, muito obrigada por ter vindo. Perfeita, Eu tô me sentindo honradíssima, perfeita. de verdade. Agora, ó, eu vou falar agora. Eu vim pro Quarto Rosa, agora eu vou levar a senhora pro podcast do Minas. Amiga, meu nome Vai é ser pronta. assim, ó. Vai ser assim, ó. Laica, falando Eu sobre... vou, Hablando linda. muito. Eita, como habla. Amada, meu nome é pronta. Correta. Vamos embora. Só marcar que a gente vai, linda. Vou amar. Perfeita. Vamos embora. Amiga, deixa seu arroba, deixa o arroba do Minas, fala quando vai ao ar, deixa tudo aí pra galera. Então, essa galera, ó, o meu arroba do meu Instagram pessoal é Gabriela com 2 L's, Barros, BHRROS, porque ela tem que ser diferentona. Mas se eu procurar Gabriela Barros e tiver uma criatura do cabelo amarelo, sou eu. Belíssimo. E o Instagram do Minas, que é o Instagram que vocês podem ficar ligados em várias novidades também do Projeto Minas, cursos que a gente tá lançando, projetos que a gente tem, oportunidade de emprego, oportunidade de cursos gratuitos, a gente também tá lançando lá. O nosso arroba é @Porto Digital Minas. Só dá uma sacada lá. Tem várias coisas rolando todo o ano inteiro. E a gente tá fazendo várias parcerias também incríveis, assim, pra trazer muita coisa boa pra cá pro interior. Pra gente fazer com que essas mulheres também do interior se sintam parte do que a gente monta, né? Sim, com certeza. Então é isso, pessoal. Foi um prazer enorme, amiga. Ai, amiga, também eu amei. Minha gente, muita gente, vocês já sabem. @o Quarto Rosa. Viu? Se lembre do U. Do O. É importante, senão eu não me responsabilizo pra onde vocês vão parar. O Quarto Rosa, com 2 A's no final. YouTube, Spotify, sigam a gente em todo canto. Mandem os episódios da gente, entendeu? Porque a gente é babadeiro. E se lembrem, quinta-feira, 8 da noite. Beijos.